Lauterbach, Aurora de nossa história. Aurora é uma cidade que vem se desenvolvendo na agricultura, na indústria e no comércio. Uma terra de gente que trabalha e prospera. Mas como foi que tudo começou? Como e por que os imigrantes alemães vieram para o Brasil e para Lauterbach? Nossa história começa na Alemanha, no século XIX. Já na esquadra de Pedro Álvares Cabral havia um médico alemão. Temos que entender que alemão é um conceito de pessoas que falavam o idioma e não países ou reinos, Van Hagen. Então ele era provavelmente da região da Holanda, a parte mais norte da Europa, que esteve junto com Pedro Álvares Cabral e fez as primeiras anotações em alemão aqui sobre o Brasil. Depois houveram outros soldados que estiveram junto à coroa portuguesa para manter o território aqui no Brasil. Mas realmente houve uma intensificação com a aproximação da família real portuguesa com o Império Austro-Húngaro, a Casa de Habsburgo, com o casamento da arquiduquesa Leopoldina, que depois passou a se chamar Imperatriz Maria Leopoldina, por uma tradição da Casa Portuguesa, que casou-se com Dom Pedro I. Então ela teve vários filhos, entre eles o mais famoso aqui no Brasil, Dom Pedro II, que após a morte da mãe e a abdicação do pai do trono brasileiro, se tornou o imperador e usou da sua prerrogativa como descendente da Casa de Habsburgo e amigo do Império Austro-Húngaro, para convidar os alemães para vir para o Brasil. O que leva o europeu, a emigrar, acho que é um primeiro movimento, a relação dele com a terra. Há historicamente também a gente tem que lembrar que eles não eram donos das terras, eles trabalhavam nas terras, não tinham propriedade da terra, não conseguiam ser proprietários porque não se era permitido do ponto de vista de relações da esfera econômica, social e política dos grandes reis, dos grandes reinados, que eram os proprietários e detentores. À medida que conseguem essa liberdade de livrar-se, tanto ele como agricultor, trabalhador da terra e ser livre, ele vai em busca de novos espaços. Mas a Alemanha está passando por momentos assim de transformações. A terra está exaurindo, não tem terra para todos. Então quando se olha para o mundo e vê a América, a América é o novo mundo, o novo Eldorado. Obviamente que na Europa aconteceu vários problemas sociais, entre guerras, entre a grande explosão populacional pela grande oferta de alimentos, começou a ter problemas da repartição excessiva das terras. Então, um familiar tinha 10, 12 filhos, imagina dividir as terras dele em 10, 12 partes, não sobraria nada para ninguém. Gerando problemas sociais, tanto no campo quanto nas cidades, e com essa propaganda tanto da arquiduquesa, que era a Imperatriz Leopoldina, quanto do seu filho, vários alemães foram convidados para vir para o Brasil. O primeiro dos assentamentos foi em Ilhéus, na Bahia, e depois Dom Pedro II, querendo que houvesse a colonização das áreas do sul do país, em função de todos os problemas e ameaças dos espanhóis tomarem conta dessa porção do Brasil, convidou inúmeras imigrações. Então elas foram dadas por ondas. Seguindo uma cronologia, depois de Ilhéus foi Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Depois de Nova Friburgo foi São Leopoldo, que é justamente São Leopoldo em homenagem a Leopoldina, no Rio Grande do Sul. E depois São Pedro de Alcântara, em homenagem a Dom Pedro I, aqui em Santa Catarina. Logo em seguida, Blumenau, e de Blumenau houve toda a colonização aqui do Vale do Itajaí. E o outro processo, o outro grande processo do movimento para além de São Leopoldo, São Pedro de Alcântara e outros que a gente sabe que tem, nós vamos ter o Dr. Otto Hermann Blumenau.
que 1846, nesse período, 1847, já com as ideias e olhando para a América, um novo mundo, um lugar, né? Ele tem essa ideia de fundar uma colônia. Então a colônia que vai ser fundada, ele vem para o Brasil fazer um relatório de como estão vivendo os imigrantes alemães no sul do Brasil e viaja na direção de São Leopoldo, essa região do sul mesmo, e ao vir na nossa direção, Desterro, Itajaí, né, Dona Francisca, ele em Itajaí ele adentra no vale e ele vê esse belíssimo lugar, e esse lugar é um lugar que pode se estruturar uma colônia, né, uma área de colonização alemã, nos moldes das ideias que ele tinha enquanto um grande intelectual, de construir um lugar onde que era possível uma nova vida de trabalho, de estudo, né? Esse empreendimento do Dr. Otto Hermann Blumenau é um empreendimento privado, é dele, né? Dá tão certo que à medida que os imigrantes vão chegando nos portos do Brasil, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e vão na direção, vão ser deslocados para outros lugares, Dom Pedro, né, o imperador, vai pedir justamente que Dr. Otto Hermann Blumenau receba os imigrantes aqui, porque o empreendimento está dando certo. E ele vai começar essa relação a estabelecer com o governo, de que então para receber mais imigrantes ele não tem mais espaço, ele precisa de recursos para construir mais casa, né, mais demarcação. E nós temos as histórias, né, a fantástica história do grande empreendedor que é Emílio Odebrecht, né, engenheiro Emílio, que é trazido por Dr. Otto Hermann Blumenau justamente para fazer devidamente as demarcações, os desenhos, os mapas, né, as delimitações. Agora, o Dr. Otto Hermann Blumenau, ele nesse movimento dele, ele vai perceber como é, enquanto segurança, se comportar e empreender para vir como imigrante. O que precisava, que cuidados e que segurança tinha que se ter ao fazer esse movimento de vir embarcar no navio com família ou sozinho de lá para cá. E ele vai instruir que aquele que tem profissão lá, que é mecânico, que é marceneiro, que é alfaiate, ou que é da metalurgia, ou que é professor, ou que é filósofo, que se quisesse vir para cá e aqui logo já viver a sua profissão, né, a sua formação que tinha na Alemanha, não dava certo. Ele tinha que vir para ser agricultor, se tornar um homem da terra. De certa forma, vão viver um processo de assimilação e aculturação com um novo lugar, um novo mundo. E esse empreendimento vai dar certo até 1867, assim, vamos pegar um pouquinho mais, 1871, porque depois ele volta, né, para a Alemanha, porque até então, até onde ele aguentou administrar a colônia de forma, ele sozinho enquanto diretor, ok, mas ela cresceu tanto que depois foge das mãos. E ele também não tem mais subsídios, né, condições financeiras para receber milhares de imigrantes. Subindo em direção ao Alto Vale, a imigração chegou em Indaial no início de 1860, com famílias oriundas da Armação, Itajaí, Camboriú e Porto Belo. Primeiramente, a região era habitada por índios carijós. Em 1863, o engenheiro Emílio Odebrecht, da colônia de Blumenau, subiu o rio Itajaí a sul até a confluência dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, registrando a existência de habitações na barra do rio Benedito, onde hoje se situa a cidade de Indaial. 15 anos após, em meados de 1875 e 76, o território que hoje consiste, Rodeio e Ascurra, foi fundado com a chegada de imigrantes austríacos, tiroleses da região de Trento. Os tiroleses eram súditos austríacos da fala italiana e italianos de Vêneto e da Lombardia. Estes imigrantes vieram a pedido de Dr. Blumenau, já que os imigrantes alemães não estavam se adaptando com a região. Em 1878, com a chegada de 150 famílias italianas advindas de Blumenau, e sendo estes sobrevindos posteriormente por famílias alemãs, polonesas e açorianas, em 29 de setembro foi fundado o povoado de Bugebá, Ribeirão dos Bugres, e depois Aquidabã,
hoje é conhecida como Apiúna, que é de origem indígena, que significa cabeço negro. 40 anos após, em 1890, os primeiros colonizadores chegaram em Lontras. Foram alemães, carregando seus pertences em burros, e avançaram pelas margens do rio Itajaí-Açu. Essa região também pertencia às terras adquiridas e depois subdivididas por Hermann Blumenau. A colonização seguia rumo à serra. No caso de Rio do Sul, núcleo emergente do Alto Vale do Itajaí, o rio Itajaí-Açu desempenhou papel decisivo na fixação dos colonizadores, que teve início oficialmente no dia 2 de setembro de 1892, com a chegada do primeiro colono, vindo de Blumenau, Francisco Frankenberg. A colônia de Bela Aliança, hoje Rio do Sul, crescia e 18 anos após a chegada dos primeiros colonos a Rio do Sul, a cidade prosperou e colonos já habitavam a confluência dos rios do Sul e do Oeste. Abrimos aqui um espaço para falar um pouco sobre os habitantes nativos desta região que foram encontrados desde a colonização em Blumenau até aqui em Aurora. A exemplo de outras regiões brasileiras, no Alto Vale do Itajaí, no Vale do Itajaí, também existia uma população indígena, hoje até se chama população originária no meio acadêmico, que é o povo Xoclen. Eles então estão buscando que sejam chamados de Laclanô Xoclen, mas no passado as pessoas utilizavam outros termos, como índio, bugre, que é um termo muito conhecido aqui na região. Até temos algumas localidades, Rio dos Bugres, tem várias situações que mencionam esse termo. Em relação ao modo que eles viviam, eles detinham um conhecimento da natureza muito interessante. Eles viviam em meio à natureza, não o mesmo modo de vida dos europeus, que os europeus construíram seus ranchos, depois, conforme melhorou a possibilidade, construíram suas moradias, com conforto para aquela época, né? Em relação àqueles que viviam em meio à natureza. Mas os indígenas, eles tinham conhecimento das plantas, do local para coletar os alimentos. No verão eles iam para o litoral fazer os seus rituais de casamento, rituais de passagem, rituais que montavam como se fosse um acampamento com as suas moradias no período do verão, e no inverno existiam aqueles que se deslocavam até Lages para coletar o pinhão. Então é uma curiosidade nesse sentido, o deslocamento desde o litoral de Santa Catarina até o Planalto. Da mesma forma que os descendentes de alemães, italianos têm suas tradições, seus hábitos, costumes, a população indígena regional também desenvolvia rituais de passagem, rituais onde existiam alguns elementos culturais. Um deles era o botoque. Por exemplo, na menina era feita uma tatuagem na perna, uma marca, que hoje se fala tatuagem indígena, mas era uma marca para identificar as marcas de família, para depois no momento adulto não casar entre a mesma família. Essa é uma curiosidade da história indígena. E o homem, para ele ser guerreiro, para ele ser caçador, para ele poder exercer algumas situações que existiam na organização social indígena, ele passava por esse ritual de passagem. Ele deixava de ser menino, se tornava homem, poderia ser guerreiro, poderia ser caçador, poderia ser um mensageiro do grupo, várias situações, né? Um líder espiritual, várias situações que possibilitavam através daquele ritual. Então, devido a esse elemento cultural que existia, o bodoque, que existia esse termo botocudo, porque alguns pesquisadores começaram a identificar a existência de indígenas que os imigrantes relatavam e houve então o início de pesquisa sobre esse assunto. Mas o que é interessante percebermos é que antes da chegada do imigrante europeu existia uma população que residia, né, que ocupava esse espaço com um modo de vida, de organização social, cultural e econômica totalmente diferenciado do modo de vida dos europeus que vieram para a colonização do Alto Vale do Itajaí. Então, por isso existe essa dificuldade de compreensão de que existia uma população antes. Muitos consideram que a história da região inicia com a chegada do imigrante, porque ele traz o modo de vida europeu. Mas se analisarmos
a população originária, então podemos constatar que esse território já é ocupado há milhares de anos. Hoje temos acesso a muitas pesquisas que demonstram que a propaganda para chamar imigrantes para o Brasil, ela era um pouco fantasiosa, se vendia a imagem de um paraíso aqui. E quando os imigrantes chegavam, então eles se deparavam com uma realidade. Em algumas colônias não havia infraestrutura que se falava, não havia o acesso a ferramentas, a objetos de forma adequada para iniciar a sua vida aqui no Brasil. E os indígenas não sabiam da chegada dos imigrantes. Os imigrantes não sabiam da existência dos indígenas. Esse processo aconteceu em um primeiro momento lá no Planalto Serrano, quando surgiu a questão da rota dos tropeiros, né, do povoamento de lajes daquela região serrana, e os indígenas então vieram para o Vale. O Vale foi o último reduto dos indígenas do povo Xoclengue Laclanô Xoclengue nesse território. Esse processo aconteceu antes lá no Planalto, mas era uma época que, em termos de informações, totalmente diferente de hoje. E as companhias colonizadoras, que faziam todo o embarque lá dos imigrantes, que vendiam esse sonho, né, do paraíso, de uma nova vida, muitas omitiam essa informação. Alguns historiadores consideram que as maiores vítimas desse processo, mais afetados, foram os indígenas, porque alterou o modo de viver deles, em relação ao momento como uma população originária, antes da chegada dos imigrantes. Outros historiadores aqui da região já consideram que os dois povos foram vítimas desse processo, tanto os imigrantes alemães, italianos, poloneses, ucranianos, diversas etnias europeias, quanto o povo Laclanô Xoclengue, porque os dois foram afetados por esse processo, onde ocorreu uma guerra pela terra e o governo teve uma atuação que deixou a desejar, porque ele poderia ter evitado o derramamento de sangue, as mortes tanto de indígenas como de imigrantes. Obviamente que o número de mortes dos indígenas foi maior, os imigrantes já detinham conhecimento da arma de fogo, algumas outras técnicas, né, em relação aos indígenas, mas culturalmente nós tivemos mortes dos dois lados. O primeiro nome dado ao atual município de Aurora foi Lauterbach, mas há duas versões para a mesma história, de acordo com pesquisadores e historiadores da região. Uma versão nos dá conta de que na língua alemã, Lauter significa alto e Bach significa ribeirão. Sendo assim, Lauterbach significa rio barulhento, porque nas margens do rio Itajaí do Sul, próximo à atual prefeitura de Aurora, existiam muitas pedras e uma pequena queda d'água ruidosa. Outra versão pode ser encontrada no livro de crônica da Paróquia Evangélica de Rio do Sul, dando conta de que Lauterbach era o nome do primeiro agrimensor que veio medir as terras de Aurora. Com a venda dos lotes, transferiram-se para Lauterbach outras famílias: Krieger de Pomerode, Ginter Schweninger e Strey de Blumenau, todas de descendência alemã. Aos poucos, os trabalhadores das estradas que abriam as picadas fixaram-se pelas redondezas próximo às casas que já existiam, criando novos núcleos de ocupação. Em 1913, Heinrich Reiff acelerou a exploração da região de Lauterbach, abrindo a primeira casa de comércio, ferramentas, roupas, utensílios domésticos, chamada na época de venda de secos e molhados. Em 1910, com a demarcação de terras de Rio do Sul acima, a colonização chega a Lauterbach. A história de Aurora, realmente, né, ela começa em 1910, porque neste momento o seu Otto Wemuth, que era morador de Rio do Sul, ele passa a comprar terras no município de Aurora e lá ele vai e constrói sua primeira casa. Para construir sua casa, ele precisou de ajuda de outras pessoas que vieram da região de Blumenau. Ele trouxe Karl Krieger e Henrique Krieger para que ajudassem ele, então, na construção desta sua casa. Durante a construção da casa, também foram chegando novas famílias, que foram se instalando próximo aonde estava sendo a construção da casa de Otto Wemuth.
ela foi construída na desembocadura do Ribeirão Aurora e também nas margens do rio Itajaí do Sul, onde hoje é próximo à igreja, onde hoje é a igreja evangélica, o campo do Aurora Esporte Clube, então nessa região aí. A história do primeiro morador, seu Otto, teve um fim trágico. Otto Wemuth, na verdade, como já foi colocado, ele morava em Rio do Sul e foi fazer a sua casa em Aurora, começar uma vida nova em Aurora. Mas eles também sobreviviam da caça. Como era comum na época, caçavam para comer. E numa noite, ele ouvindo os cachorros que estavam latindo, ele pegou sua espingarda e foi atrás dos cachorros para ver porque os cachorros estavam latindo. E por cima do Ribeirão Aurora, eles tinham feito uma pinguela que se chamava na época. Era o que? Uma pinguela. É uma árvore cortada jogada por cima do ribeirão. E ele com a arma nas costas, no ombro, aliás, ele com a arma no ombro, foi correndo atrás dos cachorros, passando pela pinguela. E ali ele escorregou e se auto-atirou. Então, naquele momento ele ficou ferido, ele foi levado então até onde já vinha o trem, eles improvisaram na época uma maca, botaram ele em cima dos cavalos, e levaram ele até aonde já chegava o trem. Levaram Otto Wemuth então de forma improvisada até Lontras, porque até ali já tinha o trem, já vinha até ali, mas ele esperou até o amanhecer, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ali mesmo. O Otto Wemuth ele foi enterrado no cemitério evangélico de Rio do Sul. Com a morte de Otto Wemuth, a esposa, Dona Clara Raif Wemuth, ela sentiu necessidade de ir morar em Aurora, porque lá estavam os seus bens, lá estavam a casa, e tudo que ela tinha estava lá. Então ela pegou os seus filhos, eles já tinham vários filhos, e com os filhos ela foi morar naquela casa que ele tinha construído. E a Dona Clara, esposa do seu Otto Wemuth, ela começou a alugar quartos da casa, porque como a casa era uma casa grande, isso comportava pessoas que estavam vindo, necessitando. Então, as pessoas que estavam vindo, as famílias que estavam vindo para colonizar aquela área, acabaram então ficando na casa da Dona Clara, e começaram também a construir as suas próprias casas. Então, a casa passou a ser um alojamento para as famílias que estavam vindo para formar as suas próprias propriedades por aí. E a primeira comunidade, então, a se formar foi Fundos Aurora, na época conhecido como Alto Lauterbach, e as famílias que ali chegavam, elas se instalavam próximo ao ribeirão, porque bem sabemos que todas as famílias precisavam ter água, para sua subsistência, também para os animais. Então, ao longo do ribeirão de Alto Lauterbach, na época, foram se instalando os primeiros colonos alemães, luteranos, vindos então da região de Blumenau. Com o passar do tempo, mais famílias chegam e vão se instalando rio acima. A colonização foi se expandindo sempre Rio Itajaí do Sul acima, E toda essa parte próximo ao rio, ela foi sendo colonizada, como também nos ribeirões. Também, logo após a colonização do Alto Lauterbach, também aconteceu a colonização do Rio Areias. Por quê? Porque também tinha essa logística de rio, de ribeirão, e dava possibilidades então das pessoas se situarem e comprarem os seus terrenos, enfim, de se localizarem naquela região. Sim, também nós temos a família Stroy,
que já residia no município, né? Mesmo durante esse período aí da construção da casa do seu Otto Wehmuth, já existiam representantes da família Stroy e também representantes da família Schulze, no município de Aurora. Meu pai, Germano Ernst e Hulda Penna. Com 11 anos ele veio para o Brasil. Foi morar no fundo de Aurora. Em 1920 ele veio para o Brasil. Quando abriu aquele negócio da guerra lá, que é quando acabou a guerra de 1914, né? Começou em 1914 e acabou em 1920. Meu pai chegou a matar o cachorro para comer Natal, para ele não passar fome, o cachorro de casa. Meu pai não deixava botar uma casca de pão fora, porque ele tinha passado fome que chega. Uma particularidade acontece em Aurora: o encontro dos colonizadores que vieram por Blumenau, de religião luterana, e os colonizadores que subiram por Tijucas, Florianópolis, de religião católica. Além da colonização, né, que veio de Blumenau, que foram os colonos alemães luteranos, também nós tivemos uma outra vertente de colonização, que foram os colonos alemães católicos, que vieram da cidade de São Martinho e Tubarão. E essas duas vertentes de colonização, elas se encontraram em Cobraçu. Na parte de fora de Cobraçu, se instalaram mais os colonos luteranos. E já Cobraçu acima, Cobraçu Alto, Cobraçu, se instalaram então os colonos alemães que eram católicos. Falando um pouco das duas vertentes de colonização que formaram o município de Aurora, dá para perceber nitidamente como que elas foram se formando. Porque a colonização que veio de Blumenau, os nomes das comunidades ficaram Ribeirão Stroy, Ribeirão Elias, Ribeirão Areias, ou nome de famílias ou nome de alguma coisa que caracterizava aquela região, como também Fundos Aurora, né, que na época era chamada de Alto Lauterbach, Braço Aurora, mais alguma coisa que lembrava nomes, né? Também temos então a comunidade de Ribeirão Pacas, né, que também lembra nomes, né, para caracterizar uma comunidade, como também Cobraçu. Até ali aonde que veio a colonização vindo de Blumenau. E já dali, né, a colonização que veio, na verdade, vindo de São Martinho, de Tubarão, vindo do rio Itajaí do Sul abaixo, colocaram como nomes de suas comunidades Santa Teresa, São Martinho, Santo Antônio, que caracteriza o quê? Uma vertente que veio trazendo a Igreja Católica nas suas raízes. 1920 se constrói as primeiras igrejas luterana e católica. Em 1920, em Cobraçu, já existiam, né, era um povoado bem desenvolvido, onde já existiam serrarias, queijarias, açougues, uma arraia de cavalo, né? Então, várias coisas que a própria comunidade já tinha construído e já estava ali, mas ainda faltava uma igreja, né? Ela já estava provida de um salão, e esse salão, ele na verdade, ele servia para festas, mas também servia para ser um templo, né? Para a igreja, tanto para a religião católica quanto para a religião luterana, e também como escola. Então, em 1920, em Aurora já tinha escola, mas ainda não tinha igreja. E aí, em 1920, foi colocada a primeira pedra fundamental, onde hoje existe o cemitério de Cobraçu, para a efetivação da primeira igreja de Aurora. Só que essa igreja, ela nunca foi edificada. Ela não foi construída em Cobraçu. Ela foi construída
onde hoje está a Igreja Evangélica em Aurora. Por meados, no final da década de 1920, foi começada a construção da Igreja Evangélica Luterana. E junto, na mesma época, também foi construída a primeira Igreja Católica, que hoje ela está, claro, num outro espaço, mas a primeira Igreja Católica ela foi construída próximo à Prefeitura Municipal de Aurora. Os colonizadores traziam junto com eles uma fé muito grande. E por isso que era tão importante, logo no início, já construírem as suas igrejas, né? Deixar o templo para que eles pudessem se encontrar, para rezar, para louvar, para agradecer. Assim como uma das principais construções era a igreja, com certeza, né, depois da igreja viria a escola, porque nós sabemos que as famílias elas tinham dentro de si que os seus filhos precisavam estudar, eles precisavam aprender a ler e a escrever, e o que permitia isso a elas era a escola, era ter um professor. E até então, 1935, era possível do professor lecionar em alemão. E após essa data foi proibido então e teve que ser passado a ser lecionado em português. Mas meu pai era assim, ele sempre não, essa semana tu não pode ir para aula, vamos limpar as roças, porque o governo não dá nada para nós, se não tiver para comer. E eu passei fome que chega. Lá embaixo, onde é a prefeitura hoje, ali era a escola, era a dona Gini. Eu falava o alemão bem, nós até passava trabalho porque o meu pai morreu com 71 anos e não conseguiu falar bem português. Muitos relatos que foram feitos, onde que as pessoas sofreram muito, porque não podiam mais usar sua língua materna, né? Que era o alemão. Tinham que simplesmente se comunicar por gestos, porque a grande maioria das pessoas elas não sabiam o português. Então elas tinham que fazer gestos, se comunicar de uma forma totalmente diferente do que elas haviam se comunicado até então. Tava. Eles ficavam espiando de noite do lugar da casa para ver se... Tinha aqueles alemães que eram teimosos. Chegava a arrancar com alicate, barro, bigode, né? Que eles usavam o bigode do Hitler, né? Algumas famílias italianas também vieram para a colonização de Aurora. Os italianos, eles subiram, né, até Nova Itália e lá começaram a fazer suas primeiras moradias, mas não se adaptaram naquela região e acabaram descendo novamente e se instalaram mais próximo ao rio Itajaí do Sul. E deixaram o seu legado lá, que deixaram o nome de Nova Itália naquela região, que também ali nós temos a comunidade de Coqueiral e também de Chapadão, Nova Itália. Aí eu já vim aqui na escola, aqui em cima da igreja, que foi arrancada, nós íamos na igreja, nós íamos na escola ali, que foi arrancada a igreja lá embaixo, que era de madeira, né? Aí foi feita ali. A colonização alemã deixa toda a sua tradição, entre elas a culinária. Com certeza, né? A culinária alemã, ela é espetacular. E eu, como descendente de alemães, né, não poderia deixar de dizer. Então, quais são os pratos típicos? Cucas, né, de vários sabores, bolos, roscas, né? Essa é a parte doce da culinária alemã, né, que ficou muito forte entre todos, né, no município. Mas também tem os derivados do suíno, né, e os derivados do leite, que também são pratos típicos da colonização, né, e da cultura alemã. Isso, linguiça, hoje chamada linguiça Blumenau, né? A morcela, chamada de morcilha, né, popularmente conhecida como morcilha. Enfim, e muitos outros pratos, o queijo, né, o queijinho branco,
o queijo que a gente chama de queijo lagiano, né? Que na época era conhecida, que é o queijo feito endurecido, né? Então, assim, tem muitos pratos que vieram junto com a colonização que hoje ainda existe no nosso município. Sim, o guimiz é um prato típico que na grande maioria das comunidades hoje ainda é servido nas festas da igreja, né? Como também o arroz doce, que não é tão popular assim, mas o arroz doce também é um prato da cultura alemã. Deixamos aqui para estes guerreiros que deixaram sua terra e se deslocaram para este mundo novo toda a nossa gratidão e respeito. Vendo um pouco da história pelo qual eles passaram, né? Na saída da sua terra natal, vindos para uma nova terra e aqui, né? Não sabiam o que na verdade iriam encontrar. Então, com certeza isso foi um ato de bravura. Né? Um ato de bravura deles terem saído da sua terra natal, vindo, né? Para um país totalmente diferente do deles e aqui firmaram raízes. Né? Como as comunidades cresciam dos dois lados do rio, a passagem era realizada por balsas. Balsas tinha até ali no começo da fábrica ali tinha uma balsa. Tinha balsa aqui que nós atravessávamos por areado. Tinha balsa do seu Lídio Milo lá em cima. Tinha balsa nas cobras. Balseiro era esticado aquele cabo de aço que passava, era amarrado, duas pontas de cada ponta da balsa era amarrado um rolozinho correndo. Uma vez, uma época depois que formou a prefeitura aqui na Aurora, daí a prefeitura pagava a balsa, o balseiro. A Aurora crescia na agricultura, mas por volta dos anos 40, Walter Probst instala em Aurora uma fábrica de papelão e com isso chega a energia elétrica tocada por turbinas. E o seu Walter Probst, ele morava em Rio do Sul, né? Morava em Rio do Sul. A fábrica de papelão, né? Nós fazíamos papelão ali, né? Eu comecei com 15 anos. O papelão era feito de casqueiro de pinheiro. Ele era feito num rebolo que nós afiava ele, fazia aqueles valinhos que fazia a massa, né? E a massa saía no cilindro. E nós tirava a folha e botava no rancho para secar. Lá do coqueiral, o meu tio buscava de carroça. Buscava todo dia uma carroçada. Essa turbina tinha uma turbina para o rebolo e tinha outra para outras coisas e uma para a iluminação, né? Turbina do rio. Quando o rio enchia muito, dava água, dava conta, ainda nós ficávamos sem força também, porque aí a turbina não trabalhava, né? Porque não deixava a água passar. Estão no fundo do rio, todos os três ainda estão no fundo do rio. Em 1963 é chegado a hora de emancipar e, por força política, a antiga Lauterbach chega ao status de município. Durante muitos anos, a localidade de Lauterbach, como era conhecida, ela foi se desenvolvendo, né? E criando, claro, suas próprias comunidades e ampliando o número também de pessoas que moravam em Aurora. E no ano de 1963, Leopoldo Schenning era vereador da cidade de Rio do Sul. E ele, então, pediu, né, para que fosse feita uma lei onde que daria condições de Aurora. Em 15 de outubro de 1963, o território de Aurora é desmembrado do território de Rio do Sul e passa a chamar-se Alto Rio do Sul. No dia 6 de junho de 1964, a Aurora é emancipada e passa então a chamar-se Aurora. E no dia 6 de junho de 1964, a Aurora torna-se município. A Aurora teve como primeiro prefeito o seu Oldemar Trapli, que ele foi um prefeito nomeado. E o primeiro prefeito eleito foi seu Edmundo Zivert em 1965.
Foi pela força de homens e mulheres guerreiros que, pela busca de um sonho, deixaram seu continente para colonizarem nossa terra. E hoje, descendentes que somos desta gente, honramos a tradição e rendemos o nosso respeito e gratidão por tudo que fizeram.